Olá pessoal, hoje eu vou explicar o livro A Menina que Roubava Livros, e esse é o resumo do livro A Menina que Roubava Livros, a começar pela apresentação da morte no começo do livro. Uma cordilheira de escombros, morte e chocolate. Aí quem narra o livro é a morte, que ela como posso dizer, ela meio que tem vida, ela tem sentimentos. E ela vai narrar aqui a história dela. Ela fala que ela decididamente sabe ser animada, amável, agradável, afável, mas ela, eu tô lendo uma parte aqui, vou ler uma parte aqui. Só não me peça para ser simpática. Simpatia não tem nada a ver comigo. A morte narra o livro em primeira pessoa. E aí ela fala do trabalho dela, que é levar as pessoas para a eternidade. E ela leva as almas nos braços dela. E aí ela fala que sobre o trabalho dela, que ela fica muito triste, né? Por isso, tal, ela fica muito, às vezes, depressiva, assim. Ela apresenta o trabalho dela de uma forma ruim, porque ela fala que o ruim é as pessoas que sobram, que elas sentem a morte dos outros. Não é nem a pessoa que foi. É isso que a morte acaba falando no livro A Menina que Roubava Livros. Bom, falado isso, agora vamos falar sobre a linha férrea do livro A Menina que Roubava Livros. Bom, a primeira coisa que a morte fez foi narrar o cenário. Ela fala que era como se o globo inteiro estivesse cheio de neve. E aí, vou narrar um trecho aqui, ó. Havia dois guardas, uma mãe com a sua filha, um cadáver. O irmão de Liesel estava sendo levado junto com ela para ser criado pelos pais de criação. Que a mãe ia pagar um dinheiro para eles cuidarem deles, já que ela não tinha condição de cuidar deles e para eles viverem melhor. Só que aí o irmão morre no caminho e aí eles têm que parar para enterrar o irmão no enterro, aliás, no cemitério. E aí nessa o coveiro derruba um livro. O coveiro que vai enterrar eles derruba um livro, e aí a Liesel, a menina que roubava livros, pega o livro dele, que é o primeiro livro que ela roubou, que é o Manual do Coveiro. E esse foi o primeiro livro que Liesel roubou. Sua boca tremia, seus braços frios estavam cruzados. Havia lágrimas cristalizadas no rosto da roubadora de livros. É como a morte descreve como a Liesel, que é a roubadora de livros, estava. Bom, aqui está uma curiosidade do livro A Menina que Roubava Livros. Quando o irmão da Liesel foi enterrado, ela não acreditou que ele estava morto e desenterrou ele. E aí viu, como a morte escreve, o coração dele brilhando, né? E aí depois fala que a mãe puxou ela, né? Quando ela viu que ela tinha desenterrado o irmão. Agora a parte que Liesel vai ter que se despedir da mãe dela. Encontraram-se autoridades, e as perguntas sobre o atraso e o menino fizeram-nas levantar as cabeças vulneráveis. Liesel ficou num canto do escritório pequeno e empoeirado, enquanto a mãe sentava numa cadeira muito dura, com os pensamentos apertados. Houve o caos da despedida. E aí ela tem que se separar da mãe dela para conhecer os pais de criação dela, os Huberman. Ela é levada para uma rua que se chama Himmel, que significa céu. E os pais de criação dela é Rosa Huberman e Hans Huberman. E aí ela vai descrever, né, os pais de criação dela, que Rosa Huberman é mais chata, né? E o pai é mais agradável, mais legal, mais simpático e mais carinhoso com a Liesel. Ela vai conhecendo os pais dela, de criação. O Hans, ele tocava um instrumento para ela, de cordas. E ele era pintor. Muito bom. Essa parte que vai falando, que vai mostrando eles se conhecendo e tal. E aí, ela descreve sempre o pai dela como uma figura da hora, bacana.
Agora eu vou ler aqui todos os livros roubados pela menina que roubava livros, depois eu vou falar a conclusão. O Manual do Coveiro, Uma Canção no Escuro, O Portador de Sonhos, O Assobiador e O Assobiador. Agora eu vou falar de uma forma melhor. O Manual do Coveiro. Esse foi o primeiro livro que Liesel furtou, que é lá do cemitério. Uma Canção no Escuro, roubado da biblioteca de Usa Hermann. O Portador de Sonhos, outro livro subtraído da biblioteca de Usa Hermann. O Assobiador. O terceiro livro roubado da biblioteca de Usa Hermann. Ela roubou vários dessa biblioteca, meu Deus! Agora, para falar a conclusão do livro, no final do livro, infelizmente, a rua Rimmel, que ela morava com os pais de criação dela, é bombardeada, os pais de criação dela morrem, mas ela sobrevive e ela escreveu os livros dela. E os bombeiros acham ela lá, mas os livros dela são jogados fora. E fala que a morte lê o livro, né? O livro dela, que ela estava fazendo, que ela só sobreviveu porque ela estava no porão, né? E a morte lê várias vezes o livro dela. E essa é a conclusão do livro, muito triste. E esse é o livro A Menina que Roubava Livros. Um livro muito bom para se ler. Também tem um filme que foi adaptado de tão bom que o livro é. E obrigado pela atenção. Adeus.